sabendo. Eu sou Érica Reis, advogada, e hoje o nosso assunto é reforma trabalhista, a Lei 13.467, que foi aprovada no último dia 13, aliás, que foi sancionada no último dia 13 pelo nosso presidente. Esse assunto está muito em alta e não é à toa, diz respeito aos nossos direitos, né? Aquilo que mudou pra gente, o que vem, o que acontece a partir de novembro, o que na vida do trabalhador e na vida das empresas, porque também trouxe mudança, né, para as empresas, o que mudou, o que efetivamente vai acontecer a partir de novembro. Então, o nosso papo é sobre isso. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dividir o assunto em vários vídeos, eu vou fazer uma série de vídeos, né? E em cada vídeo um assunto, uma mudança ou duas. Vou estar fazendo sobre as principais mudanças, e se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai estar olhando, avaliando para poder fazer. Eu fiz um e-book, né? Eu produzi um e-book, e quem quiser esse e-book pode me mandar um e-mail que está aqui na descrição do vídeo, tem o meu e-mail, pode me solicitar que eu vou estar enviando esse e-book, né? E lá tem tudo explicadinho, tem um quadro comparativo, então assim, vai ficar melhor para você visualizar isso aqui que a gente está conversando, né? Um complemento disso aqui que a gente está conversando. Então, o assunto de hoje é negociação. A negociação como um todo, né? Não só a negociação sindical, foi dado muito enfoque, a mídia deu muito foco à negociação sindical e tal, mas a negociação, o comportamento de negociação como um todo, com a aprovação dessa lei e como ela foi sancionada e já começa a vigência em novembro, então a partir de novembro, todo o comportamento, né, em negociação muda. Então, a gente vai basicamente, esse vídeo é para dizer como né, até novembro e como vai ficar a partir de novembro. Antes, não podia ser objeto de negociação temas relativos à saúde e segurança do trabalho, e nem aqueles pontos que a gente considera, que é considerado, né, pela doutrina trabalhista como direito indisponível, não só pela doutrina trabalhista, como pela lei trabalhista, é considerado como direito indisponível, né, o direito do trabalhador. E as convenções, elas só poderiam negociar acerca de situações mais benéficas, situações e condições mais benéficas para o trabalhador. Se fosse mais precário, ela não poderia negociar acerca daquilo, né? Não se podia negociar acerca, que se fosse negociado, isso no judiciário era resolvido de maneira a beneficiar o trabalhador, e existe uma regra, né, no direito do trabalho, que é aplicar a lei mais benéfica, né, aplicar a regra mais benéfica para o trabalhador. Como isso passa a ser daqui para frente? Já começa nas negociações. A proposta é que a negociação sindical, ela passa a ter força de lei. Então, ela vai prevalecer. A ideia, né, é que ela prevaleça, essa negociação. E além da negociação sindical, que são os acordos e convenções coletivas, o empregado e o empregador poderão negociar diretamente e individualmente, sem a intervenção do sindicato. Porque hoje, sempre que se faz um acordo com um trabalhador, um acordo formal com o trabalhador, o sindicato ele normalmente intervém. E agora não tem mais essa necessidade. Por exemplo, quando vai se fazer um acordo acerca de jornada de trabalho, é necessário que o sindicato, hoje, né, é necessário que o sindicato intervenha nessa negociação. E a partir de novembro isso não mais será necessário, né? O empregador e o empregado, eles vão poder negociar livremente. Claro, gente, que sempre assim, observando os limites legais, né, a lei, aquilo que não foi revogado pela Lei 13.467, que é a lei que vem trazer reforma à CLT,
né? Uma outra mudança significativa que essa lei traz é que o judiciário antes ele tinha plena autonomia de declarar nulas aquelas cláusulas incluídas em convenção, como eu disse anteriormente, que precarizavam, né, a remuneração ou as condições de trabalho do trabalhador. Hoje o judiciário ele não, a partir de hoje não, a partir de novembro o judiciário não vai ter mais essa autonomia, salvo, né, quanto aos objetos ilícitos previstos na própria lei, em Constituição. Então, assim, tudo que eu falar, como era, como vai ficar, lembra sempre que a gente tem que colocar em perspectiva todo o ordenamento jurídico, né, todas as leis, não é só aquele pontozinho, né, a gente tem várias leis que regem, que têm que ser observadas. Uma outra questão que traz diferença na negociação, né, é que os acordos e convenções coletivas, eles vão perder vigência. Como que funciona hoje? Hoje existe um instituto chamado ultratividade. E essa ultratividade, o que ela quer dizer? O que significa isso? Significa que hoje, quando a convenção coletiva ela é fechada, né, ela tem um período de vigência previsto. Toda a convenção coletiva ela tem um período de vigência. Eu vou usar como exemplo as convenções coletivas do Sindimetal, né, que é a indústria metalúrgica. O Sindimetal é o Sindicato dos Trabalhadores aqui do Espírito Santo. A vigência dela é de novembro, a desse ano que está vigente, é novembro de 2016 a novembro de 2017. Pelas regras de hoje, pelas regras atuais, quando chegar novembro, se não for negociada uma nova convenção, vale a última. Enquanto não for negociada uma nova convenção, vai ficar valendo a última convenção negociada. Com todos os seus termos e cláusulas é que vai ficar valendo. O que muda então com a aprovação dessa lei? O que muda é que a partir de novembro vai se perder a vigência. E aí o empregador vai ter a liberalidade de não cumprir alguma cláusula que já perdeu vigência, né? Então, se não foi negociado, ele não tem que fazer, porque ele não está obrigado a fazer, né? Claro que aí cabe bom senso, entre tantas outras coisas, mas obrigado por força de lei, de regulamento, ele não vai estar. Então, ele não vai ser obrigado a aplicar a última convenção, né? Então, significa dizer basicamente que vamos usar um benefício. A Convenção do Sindimetal, ela prevê ticket. E aí, em cada área, ela prevê um ticket diferente. Nas áreas das grandes indústrias aqui do Espírito Santo, como a ArcelorMittal e EJA, que é o estaleiro, ela tem um valor de ticket diferenciado. E a convenção geral, né, que é a convenção coletiva geral, ela tem um valor que vale para todos. O que aconteceria então? Uma das coisas que poderia acontecer, por exemplo, é quando chegar novembro, perde-se a vigência da convenção, não negociou outra ainda, né? Não tem outra convenção vigente ainda, o empregador poderia, por exemplo, reduzir esse valor, né? Como funciona isso na prática, então? Então, isso é coisas que a gente vai ter que ver, né? Vai ter que esperar para saber como que isso vai ficar. Aqui ainda são conjecturas, então a gente tem que esperar para ver como que isso vai ser na prática, como que o empregador vai se comportar. Não acredito que vá fazer alguma coisa nesse sentido assim tão brusco, até porque não sei se valeria a pena, mas é uma coisa que ele poderia fazer, né, diante das novas regras, né, que começam a reger a partir de novembro. Uma outra mudança significativa é a questão do princípio da intervenção mínima,
né? Então o judiciário agora ele passa a interferir, a intervir o menos possível nessa relação, né, empregado-empregador. E é importante ressaltar que não pode ser objeto de negociação nenhum direito indisponível, nem a negociação sindical e nem na negociação individual, empregado-empregador, não pode ser objeto de negociação. Não pode ser objeto de negociação em questão de abrir mão de direito, essas questões no que tange aos direitos indisponíveis. O que é direito indisponível? Direito a seguro-desemprego, ao salário mínimo, né? Toda categoria tem um mínimo de salário fixo, as férias anuais. A gente sabe que essa lei nova, né, que a reforma trabalhista trouxe algumas peculiaridades em relação a férias, mas o trabalhador não pode abrir mão, por exemplo, das suas férias, e nem pode ser negociado isso. Então, essas questões de direito indisponíveis não podem ser objetos de negociação. Você pode fazer acordos. Um exemplo disso, quando a gente falar lá em férias, eu vou explicar, né, isso melhor, mas um exemplo são as férias, que você tem a situação, a lei traz uma autorização e dentro daquela autorização, dentro do parâmetro daquela negociação, a empresa pode fazer um acordo com esse funcionário. Além daquilo, ela não pode. Então é isso, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe nas redes sociais para a gente alcançar mais pessoas, para elas estarem cientes. Se tiverem perguntas, podem mandar nos comentários e me mandem um e-mail para estar recebendo esse e-book, tá? Ele é gratuito e não tem spam, tá, gente? Eu não vou ficar mandando e-mail para vocês, não. Então, tchauzinho, por hoje é só.